Previdência privada, vale a pena? Qual que é mais indicada para o seu perfil? Qual escolher? O que olhar? O que analisar e o que você precisa entender a respeito de previdência privada? Que eu sei que é um assunto que vários de vocês têm bastante interesse e a gente não encontra bastante conteúdo sobre isso, né? Previdência privada, ela ficou um pouco de lado ali, apesar de ser um excelente modelo de investimento, ótimo na realidade. O problema é que ele veio muito defasado do passado, então a gente tinha muitos produtos que eram bem ruins no passado. Produtos ali cobrando 3% de taxa de administração, que é basicamente ali o que você paga para manter o fundo de investimento em previdência ativo, para às vezes o gestor aplicar em Tesouro Selic. Você está pagando 3% em algo que é muito simples. Então a gente no passado tivemos vários produtos ruins, o que vem mudando, né? Graças a Deus muita coisa vem mudando para melhor. Então hoje em dia tem melhores previdências e ainda bem porque é um tipo de investimento excelente pensando para o longo prazo, para sua aposentadoria, para construção de patrimônio, para sucessão patrimonial, para redução de custos em cima disso tudo. Então segura comigo nesse vídeo até o final que vamos falar sobre previdência. Montei aqui esse vídeo para o YouTube, é um vídeo bem mais focado, como se fosse uma videoaula. Então é um conteúdo ali que eu vou estar explicando para vocês, vou mostrar simulações ali para vocês dentro do programa do IR, para vocês verem na prática a economia tributária e como que você consegue utilizar algo legal para você conseguir construir um patrimônio muito mais relevante por longo prazo. Então segura comigo nesse vídeo até o final. Senta a bunda na cadeira, presta atenção, pega lápis, pega caneta, pega um papel para você escrever. E se caso vir surgir alguma dúvida, joga nos comentários. Mas eu quero a sua atenção focada aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo que eu vou ser bem objetivo, mas vai te ajudar bastante a entender como que funciona a previdência e qual que é o melhor para você, qual que você tem que escolher. Então vamos começar aqui, previdência privada. Previdências privadas são fundos de investimentos com características e objetivos para longo prazo, tá? Principalmente para a aposentadoria. A gente tem um excelente aqui forma de a gente ter um ótimo rendimento no longo prazo pensando para a aposentadoria. Com isso, garantindo renda ao investidor ou ao seu beneficiário, que você consegue colocar beneficiários ali na sua previdência, facilitando o processo também de sucessão patrimonial, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Então aqui a gente consegue ver como que funciona os fundos de investimentos, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Pensa aí no caso do fundo de investimentos como que se fosse um condomínio, tá? Como se fosse isso aqui. Porque aqui a gente tem várias pessoas dentro de uma estrutura, vários condôminos. Então, por exemplo, o cotista, dentro de um fundo de previdência, dentro de um fundo de investimento no geral, ele é o dono do apartamento. Então, o cotista é o dono do apartamento. O custodiante de um fundo de investimento é o banco, onde que o condomínio tem conta para poder custodiar aquela grana que recebe ali mensalmente. A gente tem a gestora, a equipe que trabalha no condomínio. Então tem uma gestora ali trabalhando, fazendo a questão burocrática ali. A gente tem o gestor também, que no caso seria o síndico, que cuida ali mais do operacional, mais do dia a dia. A gente precisa fazer isso, fazer YZ. Então tem o gestor ali que seria mais um síndico. A gente tem um distribuidor, que poderia ser imobiliárias ou revendedores que têm parceria para vender os apartamentos dentro desse condomínio. Então, assemelhando aqui hoje, a gente pode ter um distribuidor, por exemplo, o Banco Itaú. A gente pode ter o Banco Inter, a gente pode ter a XP Investimentos, o BTG Investimentos. Então, o distribuidor é isso. Auditor é algo, uma pessoa, uma empresa que verifica se está tudo ok com as contas, com as demonstrações, se está tudo fechando ok. E a seguradora é um caso aqui diferente, tá? Referente a fundo de investimentos. No caso, a seguradora, ela vai estar apenas no de previdência, beleza? Só no de previdência, nos fundos normais não vão ter. Por quê? A previdência em si, ela tem uma destinação um pouco diferente. Ela tem ali, quando você chega no fim dela, você consegue vender a sua previdência para uma seguradora e obter uma renda caso você queira. Então, pensou em fundo de investimentos, tanto de previdência ou comum, pensa num condomínio, que vai ficar muito mais fácil de você lembrar e entender como funcionam os fundos de investimentos, tá? Bom, agora a gente aí entrando de fato na previdência privada, são investimentos que a gente tem que pensar para o longo prazo, beleza? Então, previdência privada é algo que você tem que pensar pensando acima de 10 anos. Não invista em previdência pensando em 1, 2, 3 anos, não é muito recomendado. Em alguns casos pode encaixar, mas o mais recomendado, e na grande maioria dos casos, vai fazer mais sentido pensando por um prazo de 10 anos para frente.
a gente também vai ter flexibilidade nos aportes. Então, dependendo da previdência que você contratar, você não tem obrigação de, por exemplo, depositar todo mês. Você pode depositar às vezes uma vez no ano, da forma que você bem entender, da forma que você quiser. Então você tem flexibilidade em fazer aqueles investimentos ali. Pode gerar uma boa economia tributária. Por que que isso pode acontecer? Porque a previdência ela não entra no inventário. Então você consegue, na grande maioria dos casos, a gente também tem sentenças ali a favor do ITCMD no caso de previdência, mas na grande maioria dos casos ela não entra no inventário, então você não tem um custo com advogado, o custo com o ITCMD, que seria aproximadamente às vezes até uns 20%. Então você tem uma excelente economia tributária quando se fala aqui em previdência, pensando também na sucessão patrimonial. Então é excelente aqui você conseguir fazer isso dentro de um planejamento ali, de uma carteira de investimentos, pensando na sucessão patrimonial. Em relação a isso também, é uma questão que a gente consegue economizar bastante tributariamente pensando no nosso IR. Quem faz declaração no modelo completo consegue ter uma excelente economia tributária agora. E você consegue postergar um imposto que você pagaria agora para daqui 10, 20, 30 anos. E você faz isso ainda usando juros compostos com essa economia que você tem. Então, algo que você teria que pagar hoje R$3.000 pode te virar 100 mil em 30 anos, dependendo da rentabilidade que você tem. Então você economiza agora, ainda usa os juros compostos a seu favor para ter esse dinheiro no longo prazo muito melhor e muito maior na sua carteira de investimentos, no seu patrimônio. É um produto que vem melhorando bastante, conforme eu falei com vocês. Antigamente a gente infelizmente tinha péssimos produtos com taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de administração altíssima, tá? E é um tipo de investimento que entrega excelente retorno no longo prazo, mas eu coloquei aqui até um asterisco porque depende de qual previdência que você escolhe, tem que saber escolher a melhor previdência para você, tá? Então não quer dizer que são todas que são boas, tem previdências que podem ser ruins, vai depender daquele gestor, daquela equipe, como que é a estratégia e como que a estratégia vem se provando ao longo do tempo. Tipos de previdência privada, temos dois tipos de previdência privada. Os tipos que são previdências abertas, que basicamente você pode contratar ali, seja em bancos ou em corretoras. Então aquela que você, por exemplo, entra na XP Investimentos e vê lá, é uma previdência do tipo aberta. Quando você entra no BTG, você vê lá uma previdência, ela é aberta. Nós vamos ter as previdências fechadas também, que são previdências descontadas em folha de pagamento. Então, por exemplo, tem empresas que fazem incentivo para projetar o funcionário, o colaborador, no longo prazo. Então a empresa fala o seguinte, olha, se você investir R$500 nessa previdência do banco, por exemplo, nós complementamos para você mais 200, mais 500, mais 100. Então tem um programa de incentivo para incentivar o colaborador a poupar e investir naquela previdência fechada, que é da empresa que ele é contratado, e também é uma forma ali da empresa dar uma travada no funcionário, porque pode ter algumas carências e tudo mais, beleza? Nos planos de previdência privada, nós temos dois planos de previdência privada, o PGBL e nós vamos ter aqui o VGBL. O PGBL, ele é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. Mas, Jonas, como que funciona isso aqui na prática? Vamos lá que eu vou explicar um por um para vocês e qual que é mais recomendado para você. Vamos começar aqui pelo PGBL, que ele permite uma dedução de até 12% da renda tributável no seu imposto de renda de pessoa física. Um ponto importante que para você fazer o PGBL, para você ser elegível, você tem que ser contribuinte do INSS, tá? Então você que contribui pelo INSS, você pode participar da modalidade do PGBL. Se você não contribui para o INSS, você não pode participar do PGBL, beleza? Então você tem uma excelente economia, 12% que você consegue abater lá no seu IR. Eu vou mostrar aqui dentro do programa do imposto de renda, só para você ver essa economia tributária que você consegue ter utilizando o PGBL. Então você consegue um excelente desconto para quem faz a declaração completa. Então você tem que fazer a declaração completa do IR para fazer sentido, tá? E aqui o IR incide sobre o todo e não sobre o rendimento. Então quando você vai efetuar o resgate, por exemplo, daqui 30 anos, o seu IR, que seria ali o imposto cobrado sobre sobre a rentabilidade, mas no caso do PGBL é sobre o montante, ele é cobrado sobre o todo. Então, basicamente, o que ocorre aqui? Você adia, tá? Você faz o adiamento do IR e faz os juros compostos trabalhar a seu favor. Ou seja, você não paga parte do IR hoje e você
com esse IR você está investindo para o longo prazo, porque você está tendo uma economia tributária, porque você está usando essa grana para investir no próprio PGBL. E essa grana investida, ela vai te gerando juros compostos, e o IR, em vez de você pagar hoje, você paga daqui 20, 30 anos, quando você for sacar o seu IR, o seu PGBL. Ou seja, R$ 3.000 que você às vezes economiza hoje, deixa de pagar de IR hoje e você está o quê? Usando juros compostos a seu favor, esses 3.000 daqui 20, 30 anos pode estar 100 mil, 200 mil, dependendo quanto for. Aí sim você vai pagar o IR lá no resgate, só que esses 3.000 eles transformaram em muito mais. Se você tivesse só pagado os 3.000 de imposto de renda hoje, você vai ver no modelo ali de declaração do IR, né, de pessoa física, se você só pagasse aquele imposto, acabou, o dinheiro foi pago, sumiu, saiu do seu bolso. Mas quando você usa as maneiras legais para fazer uma economia tributária hoje, postergá-la para o futuro, você usa a inteligência e os juros compostos ao seu favor. Então, só um exemplo aqui da gente fazendo a declaração sem PGBL, a gente fazendo a declaração sem PGBL e a gente fazendo a declaração com PGBL. A gente estimando aqui uma renda bruta anual de R$ 100.000, tá? O aporte no PGBL. Então, você não fazendo aporte, você teria 0 aqui. E no aporte do PGBL, você consegue, conforme eu mostrei para vocês, deduzir, tá, da sua renda bruta tributável até 12%, no caso daria 12 mil. A base de cálculo para o imposto de renda de pessoa física, lá no IR, sem o PGBL seria de R$ 100.000, e já utilizando a estratégia do PGBL seria de R$ 80.000. O IR a pagar, que é 27,5% aqui, seria sem PGBL 27.500 e com PGBL 24.200. Ou seja, usando a estratégia do PGBL, você tem uma economia de IR hoje de R$ 3.300, tá? Então, ou seja, você tem mais grana para utilizar agora e, conforme eu falei, utilizar a inteligência e utilizar o longo prazo, juros compostos a seu favor. Bom, e eu estou aqui na declaração do imposto de renda de pessoa física para a gente fazer só um teste, tá? Olha para você ver a diferença. Aqui, se você for ver, eu coloquei um salário de R$ 100.000 e peguei essas informações aqui, esse valor de contribuição, de imposto de renda retido na fonte, na internet mesmo. Só fiz os cálculos ali nas calculadoras, só para a gente simular. Então a gente teria aqui o imposto a restituir no modelo simplificado de R$ 1.500, o que está muito bom, ou imposto por deduções legais de R$ 187. Isso aqui sem estar utilizando o PGBL. Agora, o que a gente poderia fazer? Utilizar o PGBL. E como que isso seria? Bom, conforme eu falei para vocês, é possível utilizar o benefício do PGBL em até 12% sobre a sua renda bruta tributável. Então, no caso aqui, a nossa renda seria R$ 100.000. Então, a gente conseguiria ter um benefício tributário dentro do IR de até R$ 12.000. Então, vamos fazer uma simulação aqui, simulando que essa pessoa investiu 12 mil, ou seja, 12% no PGBL, para ela conseguir ter essa economia tributária hoje, ter maior restituição do imposto de renda ou pagar menos IR e trabalhar com esse dinheiro no longo prazo, utilizando a inteligência e os juros compostos. Então aqui a gente vem em pagamentos efetuados para a gente lançar o PGBL. Aqui o código é o 36, eu já tinha colocado aqui, é Previdência Complementar. E aqui ele tem 100 mil de renda bruta tributável. A gente pode utilizar até 12 mil. Se você for ver, eu vou colocar 20 mil aqui. E o próprio programa, ele já vai me retornar que não é possível utilizar tudo. A dedução relativa à contribuição à Previdência Complementar Pública não pode exceder em conjunto 12% dos rendimentos tributáveis. Ou seja, o que eu conseguiria utilizar como meio aqui, ele até me fala que é 12 mil. Ou seja, vamos atualizar aqui, ó, e vamos colocar 12 mil. Olha para você ver que interessante como que ficou aqui embaixo. Antes, eu estava com o imposto a restituir de 1.526 ou a pagar de 300 e pouco, 180, deixa eu ver aqui, vamos até pagar. De pagar 187. Ou seja, se eu fizer esse investimento de 12 mil no PGBL, você pode observar que meu imposto a restituir foi agora para 3.112. Ou seja, eu pego mais dinheiro agora, eu posso trabalhar com esse dinheiro, ou seja, porque esse dinheiro vai voltar para mim ano que vem, em forma de restituição. Eu posso já pegar ele, aplicar no PGBL, já para bater os 12% no próximo ano, e fazer isso anualmente, ter uma boa redução tributária e postergar o pagamento de imposto e tudo mais. Nesse caso aqui você viu que o meu imposto restituído está até alto, mas em alguns casos o imposto a restituir nem tem, ele está a pagar também. Então cada caso é um caso e precisa fazer conta. Eu trouxe para vocês uma simulação aqui, só para vocês entenderem melhor na prática. Bom, a gente falando aqui agora da segunda modalidade, que é o VGBL,
que basicamente é ideal para quem faz a declaração no modelo simplificado ou é isento de declarar IR. Você lembra que o PGBL é recomendado para quem tem uma renda tributável alta, uma pessoa que tem uma boa renda tributável, porque ela consegue abater ali até 12% dessa renda, uma pessoa que normalmente faz a declaração do IR em modelo completo, então provavelmente ela vai ter uma probabilidade de ter um PGBL muito maior do que um VGBL, e ela também tem a contribuição do INSS. Agora já o PGBL, cara, é o seguinte, não tem renda alta, você quer contribuir para a Previdência, você consegue. Não faz IR ou faz modelo simplificado, o VGBL é para você. Lá na frente, quando você for realizar o saque, o IR vai incidir apenas sobre o rendimento. Já o PGBL, ele é sobre o todo, tá? Porque você está utilizando, fazendo uma economia tributária hoje, ou seja, deixando de pagar hoje, ou pegando uma restituição de IR para você pagar lá na frente. Então, por isso que é sobre o todo e por isso que faz muito sentido, porque você usa a economia atual a seu favor. Já no VGBL, você, quando for resgatar lá no futuro, é apenas sobre os rendimentos. E tanto o VGBL como o PGBL não tem come cotas, tá? Como ocorre ali também nos fundos de investimentos comuns. Então vai ter o pagamento do imposto quando for fazer um resgate e tudo mais, beleza? Então é muito bom porque não ter come cotas faz o rendimento ser muito maior também. Porque o come cotas é a antecipação do imposto de renda direto nas suas cotas dos fundos de investimentos. Ou seja, quando você tem um come cotas, você basicamente tem menos grana investida, porque ele é cobrado 2 vezes ao ano. Ou seja, no longo prazo você vai ter um montante menor. E quando você não possui come cotas, no longo prazo, o seu retorno ele vai ser muito maior, tá? Bom, regime tributário. Nós temos 2 regimes tributários aqui na Previdência. O regressivo definitivo e o progressivo compensável. Mas para ficar mais fácil, vamos utilizar aqui como, só falando regressivo ou progressivo. O melhor para mim dos cenários é o regime regressivo, que basicamente ele regrede. Com o passar dos anos, você vai pagar menos IR sobre o rendimento ou sobre todo. Vai depender de qual plano que você escolheu, se foi um PGBL ou um VGBL. Em até 2 anos, você paga 35%. De 2 a 4 anos, 30%. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E acima de 10 anos, você paga apenas 10% de rendimento, tá? De imposto sobre o seu todo ou sobre o rendimento. E por que a gente fala que em previdência por longo prazo? Porque, cara, se você ficar acima de 10 anos, que é o recomendado em previdência, você tem apenas 10% de IR, a alíquota de IR ali. Isso é muito bom, porque na renda fixa, no melhor do cenário, o mínimo que você consegue chegar é em 15%. Então você consegue utilizar a previdência para baixar ainda mais 5%, chegando até 10%. Com isso você tem um retorno muito maior no longo prazo, que basicamente ele vai seguir a tabelinha de renda que tem no IR. Ou seja, até R$ 2.112 mensais, você fica isento de pagar imposto. Você não tem IR. Mas o problema é que é isso que a gente está falando lá na frente. Você faz o resgate ou está tendo a renda ali da sua previdência. Só que, pô, 2.112 é pouco. Ah, Jonas, será? Porque para mim ter 2.000 por mês de previdência, eu tenho que ter um montante alto. Beleza. O problema é que aqui vai juntando tudo. Então, por exemplo, você tem previdência. R$ 2.000, somou, tá? Somou com o quê? Com o seu salário. Você tem salário ou você tem aposentadoria que é mais R$ 2.000. Então, vou pôr A de aposentadoria. Somou mais 2.000, 2 com 2, 4. Pô, Jonas, eu tenho um imóvel alugado que é R$ 1.500. Então, vou colocar aqui, ó, I de imóvel. Ou seja, você vai ter um total ali aproximadamente de R$ 5.500, somando aí. Você somando 2.000 aqui, 2.000 aqui, 1.500 aqui, R$ 5.500. Ou seja, parabéns, você foi contemplado a pagar a nossa alíquota máxima. Você vai pagar 27,5% de IR. Ou seja, você vai pagar muito imposto. Por isso que o que eu acho, o modelo regressivo aqui é o melhor do cenário pensando em previdência privada. Então eu vejo com muitos melhores olhos o regime regressivo, tá? Principalmente a gente ficando acima de 10 anos, que é pensando no longo prazo. Bom, taxas que a gente tem no fundo. A gente tem taxa de administração, que é a taxa ali cobrada para o gestor trabalhar, para ter a equipe por trás, para funcionar o fundo de investimentos ali de previdência. A gente tem a taxa de performance, que não são todos que cobram, mas podem cobrar. Que, por exemplo, o fundo bateu CDI, ele vai ganhar acima do que ele bateu o CDI uma taxa de performance, é uma remuneração por desempenho.
E alguns aí tem taxa de carregamento, que é muito ruim, tá? Hoje em dia, os principais aí não existe mais essa taxa, mas os de bancões você pode encontrar ainda essa taxa de carregamento. Então minha recomendação é fuja da taxa de carregamento. Se tiver taxa de carregamento, provavelmente não vai fazer muito sentido pegar esse fundo. Agora aqui, portabilidade, interessante, tá? Você consegue migrar a previdência que você tem para outra previdência. Então você tem uma previdência do Itaú, você quer migrar para uma previdência do BTG, você pode fazer essa migração, essa portabilidade, desde que seja de VGBL para VGBL, de PGBL para PGBL. Você não consegue mudar de VGBL para PGBL ou de PGBL para VGBL, tem que ser a mesma modalidade. E você pode mudar também a forma de cobrança do IR. Ah, Jonas, eu fiz um modelo progressivo, mas eu não gostei. Eu vi seu vídeo aqui, eu vi que o progressivo não compensa, eu quero regressivo. Você pode, mas você pode fazer essa mudança apenas do progressivo para o regressivo. Do regressivo para o progressivo não é possível fazer essa mudança. Mas, brother, afinal, qual previdência escolher? Bom, conforme você viu, se você tem uma renda tributável alta, faz a modalidade do modelo completo do IR, e você tem uma grana para investir legal ali, faz a contribuição também para o INSS, o modelo PGBL é o mais recomendado para você. Agora, Jonas, eu não faço IR ou faço pelo modelo simplificado, eu não tenho uma renda tributável muito alta, então para você o VGBL ele vai fazer muito sentido. Conforme eu te falei, o modelo regressivo é o mais recomendado, o progressivo ele pode entrar em alguns casos, tá? Vai depender muito de casos específicos. Em relação à previdência em si, tem que olhar porque tem muita previdência, você precisa analisar, ver o que eu te falei, ver a carteira, qual é a estratégia, e ver se de fato faz sentido para você. Ver as taxas, tem taxa de carregamento, o histórico dessa previdência privada. É muito importante você alinhar isso tudo. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, que é escolher, se eu pego um VGBL, um PGBL, se eu pego um modelo progressivo ou regressivo, você aprendeu nesse vídeo, eu clareei para você, expliquei. Eu acredito que deu para você aprender bastante. Se você gostou desse vídeo, joga nos comentários também qual foi sua opinião, se eu te ajudei, se você conseguiu entender melhor as previdências privadas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.